Olá, seja bem-vindo ao programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Se você está acompanhando esse programa pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, compartilhe com os amigos porque o assunto de hoje é véspera de Natal. Nós vamos ajudar você e meus convidados a refletir sobre a harmonia familiar, que é o maior presente que você pode dar para o aniversariante, que é o menino Jesus. No Natal, pensamos muito nas festividades, pensamos muito nas comidas gostosas, mas o mais importante é focar em quem nascerá. Ele nascerá, o menino Jesus. E é sobre isso que nós falaremos aqui no Vida em Família. Estamos em ritmo de Natal. Que festividade mais gostosa e celebrativa. Reunir a família, reunir as crianças. Aquela comidinha gostosa preparada, a ceia, a celebração da Santa Missa, todo aquele mistério, a mística, Deus que nos ama tanto que nos envia seu Filho Jesus para nos salvar. O Natal para nós católicos cristãos tem uma única finalidade, o nascimento do menino Jesus. Estar em família para celebrar o aniversário daquele que nos salva a cada dia de nós mesmos. O programa de hoje eu vou contar com a Rebeca Taide e Ronaldo, que contarão uma história inspiradora de família sobre a importância de você rever como você está na sua casa. E aí, precisa perdoar alguém? Precisa perdoar o marido? Precisa pedir perdão para o filho? Precisa se reconciliar com os pais? Não importa. É hora de você pensar que o mais importante agora é você buscar a harmonia familiar, porque você não sabe, nem eu, quantos dias e quantas horas ainda temos ao lado das pessoas que nós amamos. Eu também tenho um convite especial nesse ritmo de Natal, falando do menino Jesus, ele que nasceu em Belém, né, toda a história que se conta. Já pensou em peregrinar comigo, a minha família, o Padre Lucas, para a Terra Santa e a Itália em setembro de 2023? Pois eu quero convidar você a fazer parte dessa peregrinação. Vamos conhecer Galileia, começando nossa peregrinação pelo Monte Tabor, a Basílica da Anunciação, onde o anjo anunciou a Nossa Senhora. Vamos a Caná da Galileia, onde foi feito o primeiro milagre de Jesus. Conheceremos a região do Mar da Galileia, Cafarnaum, e renovaremos as promessas do batismo no Rio Jordão. Em Nazaré, vamos rumo a Jericó e tomaremos banho no Mar Morto. Já em Belém, visitaremos a Basílica da Natividade, local onde Jesus nasceu. Conheceremos o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações e depois daremos início à Via Sacra até a Basílica do Santo Sepulcro, onde foi colocado a cruz de Jesus. A seguir, nosso destino é Roma. Podemos participar da audiência papal. Também visitaremos o Museu do Vaticano, a Capela Sistina. Conheceremos as Basílicas de Roma, São João do Latrão com a Escada Santa e Santa Maria Maior. Serão 13 dias de imersão na Bíblia, na cultura palestina, na cultura europeia e na nossa fé católica. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Nós vamos agora para um breve intervalo e eu volto já já com os meus convidados para falarmos da harmonia familiar e desde já nos prepararmos para o grande dia, o Natal. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta no Vida em Família, que alegria chegar até você. E ritmo aí, celebração do Natal, que logo, logo chegará, o menino Jesus nascerá. E hoje nós queremos ajudar você a refletir sobre como você está no seu convívio familiar. Precisa perdoar alguém? Precisa pedir perdão a alguém? Algum membro da família, algum amigo? Esse é o tempo propício
para nós buscarmos a harmonia familiar. E para falar desse assunto, eu convidei 2 convidados muito especiais, direto de João Pessoa, Rebeca Ataíde, Ronaldo Filho. Sejam muito bem-vindos ao Vida em Família. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, né, amor? Isso, estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. E ainda mais para falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da nossa história e de como o Natal ele tem a ver com tudo isso que a gente, né, viveu. A história da Rebeca e do Ronaldo, gente, é inspiradora. Começa-se no casamento, né? Ali muitos anos de namoro, dia do casamento marcado por 10 anos, né? Todo dia 7 de setembro, sol, 10 anos. Então vamos casar de 7 de setembro, afinal é sol, né? E nesse dia do casamento resolve chover. Conta um pouquinho dessa história, que não foi uma chuvinha qualquer. Como que aconteceu essa chuva do casamento? Foi a maior chuva dos últimos 20 anos para aquela data. Foi realmente assim, a gente planejou, né, muito esse casamento, como ele já trabalhava também nesse ramo de casamento, então a gente foi pensando em cada detalhe para aquele dia, né? E o sol deveria ser na nossa cabeça um astro importante ali do nosso casamento, mas a gente acha que entende alguma coisa da vida, acha que sabe o que é melhor para a gente. Na verdade, a gente sonhava com sol, veio a chuva e não foi pouca, foi muita chuva mesmo, assim, a cidade estava desabando, mas a chuva foi o que tinha de melhor para aquele casamento. Então, realmente, a gente até ficou conhecido na época como o casal do casamento na chuva, porque assim, foi todo mundo realmente, né, ensopado, foi para baixo d'água dançar. E uma coisa que ficou muito marcada para mim desde aquela época é que, né, se a vida nos manda tempestade, a gente pode dançar na chuva. Olha só. E vocês uma vez falaram para mim assim que era um prelúdio daquilo que seriam os anos de casados, né? Hoje com 8 anos de casados, né? Toda uma experiência com 3 filhos na terra, 3 filhos no céu. Após 2 perdas gestacionais que a Rebeca e o Ronaldo tiveram, o Ronaldo recebe um diagnóstico, né, de uma doença gravíssima que quase te levou a óbito. Como que foi essa experiência, Ronaldo? Vocês tinham quantos anos de casado? A gente tinha 4 anos. 4 anos, né? Praticamente foi em 2018. E eu sou cardiopata desde nasci com um problema no coração. Já sabia, acompanhava tudo direitinho. Tudo estabilizado naqueles meus 30 e poucos anos de vida. Certo dia, a gente estava morando no interior da Paraíba, a trabalho, então a gente não morava na capital, estava longe da família. Eu me senti mal, fui para casa, começou a piorar, fomos no hospital lá, não resolveu. E aquilo foi se agravando, até chegar a um ponto onde eu não conseguia mais dar um passo carregando minha filha no colo. A gente tinha uma filha nessa época, a Cecília, a gente só tinha ela, e eu não conseguia mais dar um passo com ela no meu braço, que eu cansava. Até que decidimos voltar para João Pessoa para averiguar melhor o que era aquilo. A gente não suspeitava de nada do que era. Parecia algo simples, né, no início, mas a coisa foi se agravando. E lá em João Pessoa, rodamos vários hospitais, nada resolveu. Até que chegou um certo hospital que a gente foi, que o médico deu um diagnóstico, ó, é grave, vai ter que ficar internado aqui. Aí Rebeca acho que conta melhor do que eu, porque essa parte ela viveu bem, assim. Imagina você como esposa, imagina quem tem em casa como a esposa, com os filhos e recebe uma notícia dessa, né? A doença é tão grave que está prestes a morrer. Exatamente. Então, quando a gente já vinha numa tensão muito grande sem saber o que era, né? E quando eles deram um diagnóstico inicial, que era risco de morte súbita, né, e que ele não poderia sair do hospital, ia ter que ficar ali naquele momento, eu acho que foi uma das, sabe, aquela sensação que, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? A gente começa a namorar, imagina toda uma vida com aquela pessoa, imagina os filhos, depois netos, e de repente ali havia uma possibilidade de todo aquele sonho se acabar. E eu não ter mais aquele que eu escolhi para estar comigo
né, por toda a vida. E você, Ronaldo, quando vocês fizeram, né, precisou fazer uma cirurgia, graças a Deus houve toda uma providência e você fez essa cirurgia. Quando você percebeu que você tinha uma nova vida, né, uma nova chance, né? Porque quando se vive uma experiência dessa, acredito eu que existe um antes e um depois, né? Eu estou ali na beira da morte e Deus me concede mais tempo de vida. O que mudou dentro de você em relação à sua família? A filha, em relação a Rebeca, os seus pais? Eu comecei a valorizar tudo muito mais do que eu valorizava, né? A gente vem levando a vida a passos e vai se acostumando, vai se acomodando, vai virando a vida no automático, né? E um choque de realidade às vezes é importante. Não que eu quisesse aquilo, né? Mas aquilo foi importante para eu acordar e pensar, não, eles precisam de mim, eu preciso estar aqui. E eu preciso deles também. Eu preciso agora me cuidar mais. Eu preciso estar mais atento à minha vida, porque a minha vida, ela é o suporte para a vida deles. Qual a mensagem que vocês dão para aqueles casais que hoje estão assim, prestes a divórcio ou já estão vivendo como divorciados dentro de casa, cada um num quarto, então por causa dos filhos, sabe? Aqueles casais que talvez são até recém-casados, não tem nem 3, 4 anos e já pensam em largar, já não se toleram mais. O que você poderia dizer nesse ritmo que nós estamos indo para o Natal, já vamos celebrar em breve, sobre essa questão da harmonia familiar, harmonia conjugal? Uma coisa que é muito importante, Fernanda, é a gente meditar sobre a morte. Quando a gente pensa na morte, só o pensar na morte já faz com que a gente consiga hierarquizar os valores que a gente tem. E quando a gente se depara com uma situação como essa, tudo muda, ele falou. Mas o fato de você estar aqui, né? A gente está aqui conversando, as pessoas que estão assistindo, pararem e pensarem, eu poderia perder essa pessoa, pode ser, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente não esperava, né? Ele a vida toda foi atleta, né? Praticava muitos esportes, a gente não esperava que de repente isso fosse acontecer. Então, pensar sobre a morte do outro, na verdade, faz vir uma paciência que a gente não tinha. Então, muitas vezes, a pouca tolerância que a gente tem é porque a gente não para refletir a importância que o outro tem na nossa vida. Então, a gente começa a se prender ao que é muito superficial. Então, começa a olhar para aquilo que está, de mais aparente ali e viver uma vida de reclamação, de queixas, sem se centrar naquilo que realmente importa. E no momento que você pensa naquilo que, né, pode alcançar qualquer ser humano, sem que a gente espere, que é a morte, então você passa a dar mais valor àquela pessoa que está ali no seu lado, aos seus filhos, aos seus pais, né? Quantos pais brigados com os filhos também, né? E no momento que, poxa, eu posso perder meus pais, eu não sei se é o último Natal, eu não sei, né? Se é o último Natal que eu vou passar com os meus pais, né, com meu esposo, com os meus filhos, eu tiro o olhar do superficial e coloco o meu olhar naquilo que realmente importa, que é o amor. Porque no fim das contas é isso. Quando a pessoa está num... Ele até viveu essa experiência, mas quando a gente está ali no leito de morte, seja, né, você no seu risco ou alguém, né, eu que já tive a oportunidade de estar ali no leito de morte com pessoas que eu amo diversas vezes, você não está se preocupando se o outro, sabe, se o outro não está sendo quem você esperava, se está fazendo declaração no Instagram, sabe, não está se preocupando com isso. Você só quer aquela pessoa, sabe? Então, no fim das contas, o que importa de fato é o amor. E aí, se a gente consegue, não é ser pessimista diante da vida, mas você ter a morte diante dos seus olhos, a paciência, ela te alcança de uma forma que você não imagina. Então, sempre que eu medito, não só sobre a morte em si, por exemplo, as crianças vão crescer. E aí, muitas vezes, os pais estão ali, sabe, naquelas lamentações. Porque meu filho dá muito trabalho, porque acorda muito à noite, porque bagunça a casa. Caramba, um dia isso tudo vai acabar e você vai sentir falta exatamente daquela casa bagunçada. Você vai sentir falta exatamente daquele barulho. Você vai ouvir,
Daí você vai parar, vai ouvir aquele silêncio, a casa toda arrumadinha, mas está faltando quem você realmente queria. Então, a gente passa a vida com o olhar centrado na superfície, com o olhar centrado nessas pequenas coisas. Mas, no fim das contas, o que importa de fato é o amor. Então, a gente precisa começar a sair, né, desse olhar superficial e centrar naquilo que realmente importa. Nossa, olha, você que está em casa, vá pedir perdão, vai perdoar, ainda é tempo. Tenho certeza que o menino Jesus quer nascer no seu coração e trazer uma nova vida, uma nova história. E eu quero, inclusive, entrar, né, num assunto que é marcante para quem conhece, quem segue vocês no Instagram, que é sobre a história e a vida do Mateus. Jesus, né, o menino Jesus, ele nasce pronto para o céu. Ele nasce ali na manjedoura, cumpre a sua missão aos 33 anos, morre, né, ressuscita, vai para o céu junto a nosso Senhor e ali cumpre a sua missão e continua cumprindo, né? O Mateus, filho do Ronaldo e da Rebeca, também tem uma história, né? Eles têm um livro publicado com esse título, Pronto para o Céu, e eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história do Mateus, que viveu 6 meses nessa terra, mas que tem feito tanto, né, para todos aqueles que conhecem a história. Então, Mateus, ele foi nosso 5º filho, né? A minha primeira gestação, eu tive uma perda gestacional no início, depois veio a Cecília, veio o Isaac, que eu também perdi na barriga, e aí veio Lucas, né, que hoje tem 2 anos, e Luquinhas era bem pequenininho, tinha 3 meses, eu engravidei de Mateus. Mateus, quando eu estava com 17 semanas de gestação, eu descobri que ele era portador de uma cardiopatia muito grave. Se a do meu esposo era grave, a gente já tinha passado tudo aquilo com ele, a de Mateus era bem mais grave do que a dele. Mateus, ele tinha síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo, que é considerada a cardiopatia mais grave que existe. É como se o bebê ele tivesse só metade do coração, tanto que é conhecida como síndrome do meio coração. Então, quando a gente recebe essa notícia, já é um impacto imenso na nossa vida, né? As médicas, elas conversam conosco e dizem que é uma doença muito grave e que a nossa chance seria, de fato, lutar pela vida dele em um outro estado, porque ele iria passar por uma série de cirurgias para tentar sobreviver. Então, a gente tem ali aquele baque, né, amor? Porque toda vez que a gente tem um bebezinho na barriga, a gente já começa a imaginar uma vida com ele. E quando a gente recebe essa notícia de Mateus, o que a gente sente ali naquele momento é, por um lado, uma dor muito grande e, por outro, uma vontade de lutar pela vida dele com tudo que a gente podia e se entregar nas mãos de Deus. É interessante que vocês contam como que Deus também prepara, né? Desde a história inicial, a chuva, né? Vem as perdas gestacionais, a quase perda do Ronaldo, e aí você conta de uma experiência, né, de oração que você faz. Você pode contar para quem está em casa? No dia anterior ao diagnóstico de Mateus, eu tive um encontro com minha doula, e ela era uma doula católica e ela pediu para rezar por mim. Então ela começa a fazer uma oração e ela começa a chorar. Era a primeira vez que eu via aquela mulher, hoje é minha amiga, mas era a primeira vez que eu encontrava ela. E ela começou a chorar e disse, quando eu rezo por você, me vem a história de Santo Antão, que ele travava diversas batalhas espirituais com o demônio e em um determinado momento ele questiona a Cristo, onde é que Cristo estava, que não estava ali ajudando ele. E Jesus olha para ele, com aquele olhar doce e diz, eu estava aqui o tempo todo, eu só queria te ver lutar. No dia anterior, eu choro ali com ela, mas assim, eu não entendo o que é aquilo. No dia seguinte, quando a gente recebe a notícia do diagnóstico, na mesma hora, me vem a frase, eu estava aqui o tempo todo, eu só queria te ver lutar. E aí, na hora, eu entendi, ele queria me preparar para isso e agora eu vou lutar.
essa linguagem de Deus, né, que às vezes a gente acha que ele, né, vai vir assim, vai falar uma voz, mas ele vai falando conosco através das pessoas e das situações. Esse episódio foi muito marcante para a gente e teve um outro episódio que ele veio confirmar essa companhia na luta, que sempre, né, me emociona muito e marca muito a nossa história, que é já nas nossas idas para São Paulo. Foram muitas idas para acompanhar Mateus, que tinha uma chance grande de nem nascer, porque ele já era um caso muito grave, de uma doença que já era gravíssima. E aí, uma certa vez, a gente saiu da médica, assim, após uma série de notícias ruins, né, de que realmente ele estava desenvolvendo outras questões por conta do coraçãozinho que não funcionava bem. E aí a gente sai daquele consultório meio atordoado. E a gente entra numa igreja e eu estava lá chorando ainda, tentando processar todas as informações, e entrou um mendigo. Quando entrou aquele mendigo, eu me lembrei da passagem de Mateus, né, que diz, quando eu tive fome, tu me deste de comer, quando eu tive sede, tu me deste de beber. E naquela hora eu fiz uma oração, questionamento interior. Senhor, és tu que estás aqui na pessoa desse mendigo? Na hora que eu falei isso, o mendigo, que estava 3 filas à minha frente, a gente estava na última fila, ele se virou e olhou para mim. E sorriu, assim, não falou nada. Ele se virou, olhou para mim e sorriu. Naquela hora eu já entendi o recado, mas Deus quis ser ainda mais claro. Ele se vira para frente, com pouco tempo eu já estava agradecendo por aquela presença. Ele vira novamente, olha para mim, nos meus olhos, do jeito que eu estou olhando aqui para você, olha para o meu esposo, dá um sorriso e se vira para frente. E aí aquela frase ecoa novamente. Eu estou aqui o tempo todo, eu só quero te ver lutar. Fantástico. Quem está em casa, às vezes o clima de Natal, né? Ai, todo mundo celebrando e a pessoa vivendo tantas lutas, tantos sofrimentos. Talvez foi um ano tão difícil. E aí ouvir a história de vocês traz uma esperança assim, não é só você que sofre. Não é só você, isso acontece comigo. Não. Todos nós temos nossas cruzes, nossos sofrimentos, né? Mas no Natal, esse menino Jesus vem nos dar forças para nós continuarmos na nossa luta até o céu, né? Ronaldo, qual a mensagem que você pode dar de Natal agora para quem está acompanhando, né? Depois de toda a experiência do Mateus, né, veio a óbito, mas pronto para o céu, porque tem uma missão imensa. Convido você a seguir a Rebeca, o Ronaldo, conhecer ainda mais a história, devorar o livro, gente, é incrível esse livro. Qual a mensagem de Natal como um pai, né, que teve a experiência de enterrar o filho? Talvez você, pai e mãe, está aí brigado com o seu filho. Você já pensou ter que chorar de remorso e não de saudades do seu filho? Pois é, Deus está te dando uma oportunidade de você ir ao encontro do seu filho e se reconciliar. Qual a mensagem que você pode dar? O que eu posso dizer para quem está nos ouvindo agora é que ame, né? Independente de todos os problemas que você tem na sua vida, das dificuldades com sua esposa, com seus filhos, ame sua família, ame o próximo. Dê tudo que você tem a dar de amor para essa pessoa, não esperando nada em troca. E você, Rebeca, como esposa e mãe de um coração que, como Nossa Senhora, transpassado por uma lança inúmeras vezes, não é à toa que te faz uma mulher tão forte, de maturidade. Qual a mensagem de Natal que você quer deixar? Que cada pessoa possa realmente, nesse Natal, tirar esse olho que está muitas vezes centrado em você e olhe para fora e enxergue os inúmeros milagres cotidianos que se manifestam nas entrelinhas da vida, né? A gente passa tanto tempo focado ali no problema que a gente não abre os olhos para enxergar as manifestações, né, desse amor de Deus por nós, nas entrelinhas da nossa vida, no nosso cotidiano, na presença de um mendigo, de um amigo que chega, né, de uma mãe que está ali presente, de um marido que é um ombro
né, que a gente precisa para chorar todas as vezes. Então, né, abre os olhos e enxerga essa verdade, essa beleza e essa bondade que se manifesta. E o Natal, ele inspira exatamente isso. Então, quanto mais, né, a gente parar de esperar receber e de fato se abrir para um coração grato por tudo isso, mais você vai se ver cumprindo a tua missão no mundo. Obrigada imensamente pela história de vocês. Obrigada. Olha, gente, o testemunho deles é muito mais intenso e maior. Claro que o programa nos limita ao tempo, por isso que eu convido mais uma vez a vocês devorarem, né, as redes sociais, mas agradecer. Desejar a você um Feliz Natal, que Jesus possa nascer no seu coração. Vá se confessar, viu? Busque o sacramento da reconciliação, vai pedir perdão, vai perdoar, vamos abraçar, beijar, é um tempo novo. Inclusive, já quero convidar você para no próximo programa comigo refletir sobre novas metas, metas humanas, espirituais e materiais, com o meu convidado para falarmos do ano novo, vida nova, tempo novo. Será às 21 horas na próxima segunda-feira. Vou ficando por aqui, até o próximo programa.